Filipão, começar com uma pergunta que não tem muito a ver com o campo, mas na verdade sobre a torcida. Quero saber a tua opinião a respeito dessa novidade aí nos Grenais. Eu acredito que as duas direções tiveram bom senso, as duas direções estão no caminho correto. Ainda falta alguma coisa que a gente tem conversado com o nosso presidente, com o Romildo, ou seja, de que não tenhamos apenas 2.000 pessoas, digamos, do Grêmio lá, ou 2.000 do Internacional aqui, que seria no mínimo, teríamos que dar 5.000 pessoas, 5.000 ingressos ao clube adversário, no caso nos Grenais. Acho que o caminho é esse, mas para que se chegue a um caminho, a gente tem que começar a caminhar. E o início dessa caminhada está sendo feito através dessa situação que já está trabalhada pelas duas direções, e nós esperamos que seja assim e que aumente muito mais essa possibilidade de gremistas e colorados estarem juntos e torcendo pelo seu time, porque o jogo é lá dentro de campo, termina o jogo, um vence ou empata, e a brincadeira tem que ser sadia, tem que ser correta, e nada melhor do que ter alguém do lado para poder brincar. E tomara que seja alguém do lado, até que seja adversário, porque fica melhor. Bom, em relação ao jogo, a partida em si, o Juliano, nessa semana, em entrevista, ele se colocou à disposição, ele disse que inclusive pode começar se essa for a tua vontade. Como é que você pretende aproveitar o Juliano e se ele realmente pode começar o clássico? Pretendo aproveitá-lo no jogo. Começar ou terminar é uma situação que a gente está analisando, e também em relação ao departamento físico, a observação do trabalho dele com a explosão e com a possibilidade dos chutes de mais distância, o que ele no primeiro jogo não podia fazer, e uma série de detalhes que a gente tem que analisar se é importante ele iniciar jogando ou entrar no decorrer do jogo. Filipão, você já está com o time definido e aquela ideia de 3 volantes pode aparecer no Grenal? Pode aparecer. Se aparecer o Felipe de ponta de lança, vocês vão dizer que é volante. Se aparecer o Eraso de ponta de lança, vai dizer que é zagueiro. Quer dizer, o nome da pessoa já diz qual é a posição, não é isso. Muitas vezes a gente escolhe um jogador porque ele hipoteticamente vai te dar ou maior estabilidade, ou maior confiança no ataque. Pode ele nem ser o jogador daquela posição. Nós estamos trabalhando com 2, 3 hipóteses dentro dos jogadores que temos hoje à disposição, para que a gente possa colocar um time competitivo contra o Internacional. Filipão, depois do jogo contra o Juventude, você foi perguntado sobre o time misto do Inter, né? E até você respondeu, acho que bem-humorado, né? Que até o time do Grêmio poderia ser considerado misto diante das dificuldades que você tem para montar o grupo, né? Nesse começo de temporada. Você vê uma diferença tão grande assim do Inter para o Grêmio hoje, para esse Grenal? Não vejo diferença, mas se lá o Jorge Henrique é considerado do misto, se lá, digamos, o Luque é considerado do misto, se lá o Rafael Moura é considerado do misto, então aqui eu posso dizer que o Lincoln é do misto, o Araújo é do misto. É a mesma coisa, são jogadores que fazem parte de um grupo e o treinador escolhe aqueles jogadores para determinado jogo. Não existe nem misto quente, como a gente falou, nem nada. Existem jogadores que fazem parte desse grupo. Eu posso dizer a vocês que vou jogar, sim, com 4 ou 5 jogadores que eram oriundos dos juniores do ano passado e que estão fazendo parte da equipe esse ano e que têm a minha confiança. Felipão, enquanto ao aproveitamento dos jogadores, o Yuri Mamute é um jogador que apareceu no boletim informativo e fica à disposição. Gostaria de saber como é que vai ser o aproveitamento desse jogador e como é que foi a torcida pelo Inter ontem. Bem, em primeiro lugar, o do Yuri foi ótimo que tenha aparecido no vídeo, porque ele vem treinando, vem se dedicando aí, vem fazendo o seu trabalho muito bem, e não podia jogar por uma série de situações entre Grêmio, Botafogo e Yuri. E agora já está definido, se nós optarmos por convocá-lo para ser um dos 18 jogadores, ele estará no nosso grupo. Ele tem feito por merecer. Quanto ao Internacional, fiquei feliz. 3-1, um resultado muito bom para o Internacional. Como eu já disse, as pessoas podem não acreditar
ou pode não levar em conta o que a gente fala, porque nós estamos do lado de cá, mas nós não estamos disputando Libertadores. Nós não precisamos torcer contra o Internacional. Nós precisamos jogar contra o Internacional no domingo e ganhar do Internacional. Porque torcer contra não vai nos levar a nada. Então, fiquei feliz pelo Diego, fiquei feliz pelo Internacional. Tomara que continue fazendo boa campanha na Libertadores e que no domingo a gente possa vencer o jogo. Felipão, em Grenal sempre tem essa história de favoritismo para um lado, para o outro, enfim, de alguma maneira, pelo menos a torcida sempre lida com isso. Seja para o teu lado ou seja para o lado do adversário, com a tua experiência, o que dessa história de favoritismo entra e o que não entra no vestiário? Não entra nada no vestiário, porque quem veste a camisa do Grêmio, quem veste a camisa do Inter, sendo oriundo da equipe principal, ou dos juniores, ou do juvenil, ou quem quer que seja, ele entra em campo com o único e exclusivo objetivo de vencer. Ele não entra em campo para respeitar o adversário, perder por pouco, ele entra para vencer. Então o favoritismo, quem está em melhores condições, ou quem está com, às vezes, um melhor time ou mais entrosado, muitas vezes é surpreendido. Não existe favoritismo e acho que as duas equipes entram com 50% de chance de vencer e não tem uma situação que possa fazer com que mude alguma coisa, um jogador que seja tão diferente dos outros que a gente tem, o que o Internacional tem, que vai fazer toda essa diferença. Felipão, uma das críticas que se faz ao Grêmio em geral no início da temporada é uma certa ausência do Fábio Koff. Não seria melhor ter ele mais presente, ainda mais no momento que tem muitos garotos no grupo e está planejado alguma conversa dele com os garotos para o Grenal, antes do Grenal? Não, o doutor Fábio tem feito aquilo que nós precisamos e também dentro daquilo que ele pode. Ele tem vindo à medida do possível, porque nós não podemos solicitar ao doutor Fábio que permaneça aqui 6 horas por dia, 8 horas por dia. Ele tem vindo, tem conversado com o departamento de futebol, tem nos dado o apoio necessário, mas quem tem que conversar, principalmente com os meninos, quem tem que dar o treinamento, quem tem que trabalhar com esse pessoal todo, é o departamento técnico. Sou eu, o Ivo Mortosa, o Darlan, o Rui Costa. São essas as pessoas que mais estão aqui. E o Romildo, que está presente praticamente 8 horas por dia aqui dentro do Grêmio. Então nós é que precisamos fazer o nosso trabalho corretamente e estamos fazendo dentro da medida do possível e as respostas vão sendo dadas, mas a torcida tem que saber e entender que um jovem não vai jogar o primeiro um jogo bem, o outro bem, depois o terceiro bem, ele vai alternar. E nesse momento alternar também com aquela saída de jogadores, com as lesões que aconteceram, nós vamos alternar um pouco mais para baixo do que para cima. Então a gente tem que saber disso e a torcida tem que saber. Sabedores também de que o Grêmio vai buscar sim um ou outro jogador para completar o seu grupo dentro de uma ideia que nós tivemos e temos para enfrentar o ano de 2015. Felipão, falando especificamente dessa situação de completar o grupo, se falou de Maicon hoje liberado pelo São Paulo, ele lhe interessa, assim como os centroavantes Hernani e Ariel, que também chegaram a ser colocados como no alvo do Grêmio? O Grêmio tem, quando coloca nos jogadores, vocês têm que filtrar algumas coisas, gente. Tem 300 jogadores que são oferecidos porque o empresário interessa aparecer o nome. Aí a imprensa assina lá, tá? E desses 300 oferecidos, nós buscamos ali, daqueles nomes que vocês noticiaram, 4, 3, que nós podemos contratar e que tínhamos interesse. Quanto ao Maicon, é um jogador de São Paulo, eu não vou falar sobre jogador de São Paulo. O Joel é um atleta que tem jogado lá no São Paulo, tem ido bem, está à disposição do Muricy, é jogador do São Paulo.